Você já parou para perceber que há momentos no calendário da igreja que não são apenas datas, mas portais? Que existem períodos do ano em que o céu parece mais próximo, mais ativo, mais presente do que em outros momentos? Talvez você já tenha sentido isso e nunca soubesse nomear. Talvez você tenha passado pela Páscoa, sentido algo se mover dentro de você e depois viu tudo esfriar aos poucos sem entender por quê. Pois bem, e se eu te dissesse que entre a Páscoa e Pentecostes, esses 50 dias que muita gente vive como uma simples espera litúrgica, o céu está trabalhando com uma intensidade que vai muito além do que seus olhos conseguem ver? E se esse tempo que parece vazio por fora for, por dentro, o mais cheio de todos? Se inscreva no canal para não perder mais ensinamentos e conselhos de Santa Teresa de Ávila. Há uma mulher que entendeu isso antes de qualquer um de nós. Ela viveu no século XVI, em Ávila, na Espanha, num convento que ao mesmo tempo era prisão e escola. Ela se chamava Teresa. E antes de se tornar doutora da igreja, antes de reformar o Carmelo, antes de escrever obras que ainda hoje transformam vidas, ela foi uma alma inquieta, uma mulher que lutou com a oração, que passou anos na superfície da fé, antes de mergulhar nas profundezas. Teresa de Ávila conhecia por dentro o que significa viver um tempo espiritual sem saber o que Deus está fazendo. Ela não era uma santa de papel, era uma mulher de carne e luta, e por isso a voz dela atravessa séculos e chega até você exatamente agora. Deixa ela te guiar por esses dias, porque o que o céu está fazendo neste tempo, ela soube sentir como poucos. O tempo que o céu não desperdiça. Você já viveu um período que parecia completamente estagnado, em que olhava para a sua vida espiritual e via apenas silêncio, rotina, ausência de grandes sinais? Em que orava, mas parecia que as palavras subiam e voltavam sem resposta? Esse sentimento é mais comum do que você imagina, e a maioria das pessoas, ao senti-lo, conclui que algo está errado com elas, que sua fé é fraca, que Deus se afastou, que o período de graça acabou. Mas Santa Teresa de Ávila dizia o oposto. Ela ensinava que os períodos de aparente seca espiritual são, muitas vezes, os mais ricos por dentro. São os momentos em que Deus trabalha nas camadas mais profundas da alma, longe dos sentidos, longe das emoções, longe de tudo que pode ser medido ou fotografado. Entre a Páscoa e Pentecostes, você está vivendo exatamente isso. A Igreja não chama esses 50 dias de espera passiva. Ela os chama de Grande Domingo, um único e imenso tempo de alegria pascal. Isso significa que, no plano espiritual, esses dias não são um hiato entre duas festas. São uma festa contínua, uma realidade viva que pulsa no coração da criação. O Cristo ressuscitado não foi embora depois da Páscoa. Ele permaneceu com os seus, os ensinou, abriu as Escrituras, confirmou a fé dos que duvidavam e preparou a Igreja para receber o Espírito Santo de uma forma que ia muito além de qualquer experiência anterior. E o que ele fez com os discípulos lá no primeiro século, ele continua fazendo com você agora, neste tempo, neste período. Santa Teresa, no seu livro O Castelo Interior, descrevia a alma como um castelo com muitos aposentos e ensinava que Deus conduz cada alma por esses aposentos segundo um ritmo que não é o nosso, mas o dele. Ela dizia que muitas almas ficam na entrada do castelo por anos, achando que aquilo é tudo, que Deus só habita nas grandes experiências, nas consolações místicas, nos momentos de fervor intenso. Mas ela corrigia esse engano com doçura e firmeza. Deus habita no centro do castelo, no aposento mais íntimo, e o caminho até lá é feito de pequenas fidelidades, de confianças silenciosas, de permanecer mesmo quando não se sente nada. O tempo entre a Páscoa e Pentecostes é esse tipo de caminho. É o céu te conduzindo aposento por aposento, sem barulho, sem anúncio, mas com uma precisão divina que não erra. Então te pergunto, você tem deixado Deus trabalhar nesses dias? Ou você está esperando o próximo grande evento litúrgico sem perceber que o maior evento está acontecendo agora, dentro de você? O céu nunca desperdiça um único dia. E se hoje você está vivendo esse período pascual, saiba que não é por acaso. É porque há algo em você que Deus quer ampliar.
purificar ou despertar. Ele não usa os 50 dias entre a Páscoa e Pentecostes para descansar. Ele os usa para preparar. E a pergunta que fica é simples, mas profunda. Você está deixando essa preparação acontecer? Cristo ressuscitado não abandona você. Existe uma tentação silenciosa que ataca muita gente depois da Semana Santa. A Páscoa passa, o fervor das celebrações vai diminuindo, as aleluias ficam mais distantes, e uma sensação estranha começa a tomar conta do coração. É como se a presença que estava tão próxima durante a Quaresma e a Paixão, de repente tivesse sumido no horizonte. E aí vem a dúvida: será que aquilo era só emoção? Será que a graça que eu senti era passageira? Será que voltei a ser a mesma pessoa de antes? Esse pensamento é uma armadilha. E Santa Teresa de Ávila passou por ela mais de uma vez. Ela descreve em sua autobiografia, escrita por obediência ao seu confessor, períodos longos em que se sentia distante de Deus, em que a oração parecia mecânica e o coração estava seco. E ela confessa com uma honestidade que é quase difícil de suportar. Às vezes passava anos assim. Mas há algo que Teresa aprendeu e que ela não cansa de repetir em seus escritos. Cristo ressuscitado não abandona a alma que o busca. Ele pode se retirar dos sentidos, pode permitir que o fervor esfrie, pode deixar que a alma passe por um período de escuridão. Mas ele nunca se afasta do centro. Ele continua lá, no aposento mais íntimo do castelo interior, esperando que a alma canse de buscar consolo nos quartos externos e decida caminhar até ele. E é justamente isso que o tempo entre a Páscoa e Pentecostes representa. Cristo permanecendo com os seus, ensinando, confirmando, abrindo caminho. Não visivelmente para todos, não com trovões e sinais espetaculares, mas de modo real e transformador para quem tem olhos de fé. Os discípulos viveram isso em primeira mão. Depois da ressurreição, Jesus não ficou com eles do jeito que eles esperavam. Ele aparecia e desaparecia. Estava presente e depois não estava. Caminhava ao lado deles em Emaús e eles não o reconheciam. Entrava no cenáculo com as portas fechadas. Se mostrava ao amanhecer à beira do lago. Cada aparição era diferente. Cada encontro desafiava as expectativas deles. Por quê? Porque ele estava ensinando uma lição fundamental. A fé verdadeira não depende de ver. A relação com o ressuscitado não pode ser construída apenas em experiências sensoriais. Ela precisa ir mais fundo. E essa é exatamente a escola que você está frequentando agora, nesses dias entre a Páscoa e Pentecostes. Uma escola sem paredes, sem horários, mas com um mestre que sabe exatamente o que você precisa aprender. Você consegue perceber isso na sua vida? Consegue olhar para os últimos dias e reconhecer onde Cristo ressuscitado passou, mesmo que disfarçado de rotina, de silêncio, de uma leitura que tocou o coração, de uma conversa que chegou na hora certa? Porque Ele está presente, não como você talvez quisesse, mas de um jeito que, quando você olha para trás, percebe que não estava só. Santa Teresa ensinava que a fé madura é justamente essa. Não a fé que precisa de sinais a cada passo, mas a fé que aprende a reconhecer Deus nos modos mais simples e mais silenciosos da vida. Neste tempo, deixa que Ele te encontre do jeito dele, porque é esse jeito que vai te transformar de verdade. Aprender a ver com os olhos da ressurreição, escreva nos comentários: Senhor, me dá olhos para te ver neste tempo. Se essa frase tocou seu coração, se inscreva no canal, porque cada semana a gente mergulha mais fundo nessa espiritualidade que transforma de dentro para fora. Tem um exercício espiritual que Santa Teresa propunha aos que ela orientava e que pode parecer simples, mas é profundamente exigente. Ela dizia: aprenda a olhar para a sua própria vida como quem olha com os olhos de Deus, não com os olhos do medo. Porque a maioria das pessoas olha para suas feridas, suas falhas, seus períodos difíceis e vê apenas derrota. Vê sinal de que Deus não está agindo. Vê prova de que não são dignos de amor. E Teresa confrontava isso com uma clareza que ainda hoje incomoda.
Essa visão está errada, completamente errada. Porque Deus não vê seus fracassos como um arquivo de acusações. Ele os vê como matéria-prima, como o barro que ele está moldando para algo que ainda não se revelou completamente. A ressurreição muda tudo isso. Quando Cristo ressuscita, ele não ressuscita sem as marcas. Ele continua com as chagas nas mãos, nos pés, no lado, e mostra essas marcas aos discípulos. Isso não é um detalhe, é uma teologia inteira. Significa que a glória não apaga a dor, ela a transforma. Significa que suas feridas mais profundas, suas falhas mais vergonhosas, seus períodos mais áridos não são o fim da história. Eles são parte de uma narrativa maior que Deus está escrevendo com você. E o tempo entre a Páscoa e Pentecostes é o tempo de aprender a ler essa narrativa com novos olhos. Não mais os olhos da Sexta-feira Santa apenas, mas os olhos do domingo de Páscoa. Não mais os olhos do sepulcro fechado, mas do sepulcro vazio. Santa Teresa passou por uma experiência que ela própria descreve como decisiva em sua vida espiritual. Era uma mulher de cerca de 40 anos, já religiosa há muito tempo, mas sentindo que a sua vida interior estava estagnada. Então, um dia, ela se deparou com uma imagem de Cristo flagelado, e algo se quebrou dentro dela. Ela conta que naquele momento sentiu uma profunda compunção, uma dor que não era apenas emocional, mas espiritual, e que a partir dali sua oração mudou de qualidade. Ela não estava apenas vendo uma imagem, ela estava aprendendo a ver com outros olhos. A ressurreição não faz sentido sem esse olhar capaz de contemplar o sofrimento e encontrar nele uma passagem, não um fim. E esses 50 dias são a escola onde esse olhar é cultivado. Então te pergunto agora, com toda a seriedade, como você está enxergando sua vida neste momento? Você está olhando para ela com os olhos do sepulcro ainda fechado, achando que a pedra não vai sair, que a situação não vai mudar, que você ficou para trás? Ou você está aprendendo, mesmo que aos tropeços, a olhar com os olhos da ressurreição? Não é um exercício de positividade superficial. É um ato de fé profunda. É dizer para si mesmo: Deus não terminou comigo. O que parece morte pode ser passagem. O que parece fim pode ser começo. Santa Teresa aprendeu isso. Os discípulos aprenderam isso. E você também pode aprender. Mas é preciso querer. É preciso se dispor a ver diferente. O desapego sagrado dos 40 dias. Você já se apegou a uma experiência espiritual de tal forma que, quando ela passou, ficou em luto por ela? Já teve um retiro, uma missa que tocou fundo, um momento de oração que parecia a coisa mais real que você já viveu, e depois ficou meses tentando repetir aquela sensação sem conseguir? Isso é mais humano do que parece, e a tradição espiritual tem um nome para esse apego. É a necessidade de possuir Deus do nosso jeito, nos nossos termos, pelos nossos sentidos. E os 40 dias entre a ressurreição e a ascensão do Senhor são espiritualmente uma escola de libertação exatamente desse apego. Cristo, nesses 40 dias, estava presente e, ao mesmo tempo, ensinava a não retê-lo. Os discípulos queriam segurar aqueles momentos, aquelas aparições, aquela presença tangível do ressuscitado. E ele permita que o vissem, mas também desaparecia. Aparecia de modos inesperados, em lugares imprevistos, em momentos que eles não controlavam. Era como se ele estivesse dizendo suavemente: eu sou real, mas não posso ser dominado. Posso ser amado, mas não aprisionado. Posso ser encontrado, mas não mantido em cativeiro pelos seus desejos de consolação. E isso, para alguém que ama de verdade, é um ensinamento doloroso, mas necessário. Porque o amor maduro não prende o amado. O amor maduro deixa o amado ser quem ele é. Santa Teresa entendia isso com uma profundidade rara. No caminho de perfeição, ela orienta suas irmãs a não buscarem consolações espirituais como se fossem o objetivo da vida interior. Ela dizia que quem busca consolações está buscando a si mesmo, não a Deus, e que a alma verdadeiramente apaixonada por Deus aprende a amar até no deserto, até no silêncio, até quando não sente absolutamente nada.
ela usava uma expressão que ficou famosa entre os estudiosos da mística. Obras, obras, era o que Deus pedia, não emoções. A fé que Deus forma nos 40 dias pré-ascensão é exatamente essa. Uma fé que sabe se desprender dos modos sensíveis de encontrar Deus para encontrá-lo mais fundo, onde os sentidos não chegam. E você? Onde está nessa jornada? Você ainda está apegado a uma versão de Deus que precisa se provar pelos seus sentimentos? Ainda está esperando que a espiritualidade pareça sempre com aquele retiro emocionante, aquela pregação que arrepiou, aquele momento de oração em que tudo parecia tão claro? Ou você está aprendendo a caminhar com ele de outro modo? O desapego que esses 40 dias ensinam não é frieza, é maturidade. É amor que cresceu além das emoções. É confiança que não precisa de confirmação sensível a cada passo. Santa Teresa levou anos aprendendo isso, mas aprendeu e diz, em seus escritos, que quando finalmente aprendeu, Deus passou a estar mais presente do que nunca, não porque estivesse mais próximo, mas porque ela finalmente tinha olhos para vê-lo como ele sempre esteve. O silêncio entre a ascensão e o espírito, pense no momento mais silencioso que você já viveu. Não o silêncio confortável, o silêncio que pesa. O silêncio em que você não sabe o que vem a seguir. Em que o que estava antes já passou, mas o que vem depois ainda não chegou. Esse tipo de silêncio tem um nome espiritual, e ele não é vazio. Ele é grávido. Ele carrega dentro de si algo que está prestes a nascer, mas que ainda não pode ser visto. Os discípulos viveram exatamente isso entre a ascensão do Senhor e Pentecostes. Jesus tinha subido ao Pai. O Espírito ainda não havia chegado de modo visível. E eles estavam ali, reunidos no cenáculo, orando, esperando, sem saber exatamente o que esperar. Esse intervalo, essa espera consciente, é um dos momentos mais ricos e menos celebrados de toda a história da salvação. A Igreja preserva a memória desse tempo de espera com beleza, a novena de Pentecostes. O Diretório sobre a Piedade Popular reconhece que essa espera orante dos discípulos está inscrita na própria liturgia e convida os fiéis a viverê-la de modo consciente, como tempo de oração intensa, de recogimento, de disponibilidade interior. Não é um tempo para apressar. Não é um tempo para preencher com atividades espirituais para não sentir o vazio. É um tempo para se deixar estar no silêncio fecundo que precede o dom. Porque o Espírito Santo não vem a uma alma barulhenta. Ele vem a uma alma que aprendeu a criar espaço, a suportar a espera, a confiar que o silêncio de Deus não é abandono, mas preparação. Santa Teresa sabia o que era viver esse tipo de silêncio. Ela descreve, em diferentes momentos de seus escritos, períodos em que Deus parecia completamente ausente, em que ela orava sem sentir, em que os sacramentos pareciam distantes, em que a vida interior estava, segundo suas próprias palavras, seca como um pau. E ela não fugia desse estado. Ela aprendia a habitá-lo, porque ela tinha descoberto algo que muito poucas pessoas chegam a descobrir. O silêncio de Deus não é uma punição, é um convite. É Deus te convidando a amar sem lucro imediato, a confiar sem provas na mão, a permanecer sem garantia de retorno sensível. E é essa qualidade de amor que o Espírito Santo, quando vem, transforma em fogo. Você está vivendo um silêncio assim? Uma fase em que parece que Deus está quieto, em que a oração está seca, em que você continua indo à missa, continua rezando, mas sem sentir aquela intensidade de antes. Não fuja disso. Não tente resolver esse silêncio enchendo a agenda de atividades religiosas. Entra nele, senta com ele, deixa que ele te trabalhe por dentro, porque o céu, nesses dias entre a Ascensão e Pentecostes, não está vazio, está cheio de uma graça que se chama disponibilidade. E a alma que aprende a esperar em silêncio é a mesma alma que, quando o Espírito Santo vier, vai ser inundada de um modo que vai muito além de qualquer consolação que ela tentou fabricar sozinha. O esvaziamento que prepara a plenitude. Existe um paradoxo no coração da vida espiritual que assusta quem ainda não entendeu. Para ser preenchido,
é preciso primeiro ser esvaziado. Isso parece cruel quando você está no meio do esvaziamento. Parece que Deus está te tirando algo sem dar nada em troca. Parece que a fé está diminuindo em vez de crescer. Parece que você era melhor antes, mais devoto, mais firme, mais cheio de certezas. Mas Santa Teresa de Ávila, com aquela combinação única de mística e bom senso que a tornou inigualável, dizia que o esvaziamento é o trabalho mais delicado da graça divina, porque Deus não pode encher o que já está cheio de si mesmo. Ele não consegue colocar seu espírito onde não há espaço, e criar espaço às vezes dói. O tempo entre a Ascensão e Pentecostes é espiritualmente um tempo de esvaziamento preparatório. Os discípulos ficaram sem a presença visível de Jesus. Ficaram sem a certeza sensível de que tudo estava bem. Ficaram numa espécie de entre. Já não era o antes, ainda não era o depois. E nesse entre, eles oravam, perseveravam, se mantinham juntos e iam sendo preparados por dentro para algo que nenhum deles conseguia imaginar direito. O Espírito Santo que veio em Pentecostes não caiu sobre almas despreparadas. Caiu sobre almas que tinham passado por 10 dias de espera intensa, de oração sem resposta visível, de fé exercida no escuro. O esvaziamento foi a preparação. A espera foi o preparo do recipiente. Santa Teresa, ao descrever as moradas mais avançadas do castelo interior, fala de um processo que ela chama de purificação da alma, em que Deus vai removendo, aos poucos, tudo que não é Ele. Remove os apegos, as ilusões, as dependências de consolação, as autoimagens construídas pela vaidade espiritual. E esse processo não é gentil sempre. É como uma limpeza profunda que revira tudo. A alma que passa por isso sente que está piorando, mas na verdade está melhorando de um jeito que ela ainda não consegue medir. Porque Deus não remove o que é inútil. Ele remove o que ocupa o espaço que seria do espírito. E tudo que ele tira, ele vai repor com algo infinitamente mais valioso. Você está em algum momento de esvaziamento agora? Sentindo que perdeu algo da sua vida espiritual que antes tinha? Uma intensidade, uma certeza, uma facilidade na oração que já não está lá? Saiba que isso pode não ser regressão. Pode ser preparação. Pode ser que Deus esteja criando em você um espaço maior do que o que existia antes, para que o Espírito que vai vir encontre em você uma morada mais ampla, mais limpa, mais apta para recebê-lo. Não resista ao esvaziamento, colabore com ele. Diga sim para o processo, mesmo quando dói, porque a alma que consente no esvaziamento é a alma que vai conhecer, no tempo certo, uma plenitude que vai muito além do que ela poderia ter imaginado. A vida trinitária crescendo em você. Você alguma vez parou para pensar que, quando recebe a Eucaristia, quando ora, quando se confessa, você não está apenas praticando atos religiosos? Você está sendo introduzido dentro da vida íntima de Deus, a vida da Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo não é algo que fica lá no céu, distante, inacessível. É uma vida que Deus quer compartilhar com você, que já começou a compartilhar no seu batismo. E que o tempo entre a Páscoa e Pentecostes está expandindo de modo particular em você, mesmo que você não esteja percebendo. O compêndio do Catecismo da Igreja Católica afirma com clareza que em Pentecostes a Trindade se manifesta plenamente e que a partir desse momento a missão de Cristo e do Espírito se torna a missão da Igreja. Ou seja, o que acontece nesses 50 dias não é apenas história, é seu destino. Santa Teresa de Ávila foi uma das grandes mestras da vida trinitária na história da mística cristã. Ela descreve, especialmente na última parte do Castelo Interior, quando fala das sétimas moradas, uma experiência de união com a Trindade, que não é especulação teológica, mas vivência real. Ela conta que a alma, quando chega ao centro do castelo, encontra não apenas Jesus, mas a presença das 3 pessoas divinas, e que essa presença transforma a alma de tal modo que ela nunca mais consegue olhar para a realidade da mesma forma. Tudo fica com outra luz. Tudo passa a ter outro sabor. Não porque o mundo mudou,
mas porque a alma foi tocada por uma realidade que está acima do mundo sem deixar de estar dentro dele. Isso pode parecer um privilégio de místicos extraordinários, de pessoas como Teresa, João da Cruz, Francisco de Assis. Mas não é. A vida trinitária é para você. O batismo te inseriu nela. A Eucaristia te alimenta com ela. A oração te aprofunda nela. E esses 50 dias entre a Páscoa e Pentecostes são um tempo de intensificação dessa inserção. O céu, neste período, está como que derramando sobre a Igreja e sobre cada alma dentro dela uma graça de configuração mais profunda com Cristo e de abertura mais ampla ao Espírito. Não é uma graça que se mede em emoções. É uma graça que se mede em transformação. Você está mais paciente, mais misericordioso, mais capaz de amar onde antes odiava, mais capaz de perdoar onde antes guardava rancor? Deixa eu te perguntar algo bem concreto. Você tem percebido alguma mudança em você nos últimos dias? Algo pequeno, quase imperceptível, mas real? Uma disposição diferente diante de uma situação que antes te irritava muito? Uma leveza em relação a algo que antes te pesava demais? Uma compaixão que surgiu onde antes havia julgamento? Isso pode ser o trabalho da vida trinitária se aprofundando em você neste tempo pascal. Não descarte esses pequenos sinais. Eles são mais sagrados do que parecem. São os rastros da Trindade caminhando pela sua alma, tornando-a mais capaz de receber o Espírito que está por vir. Fique atento, fique grato e fique disponível. Você foi chamado a ser testemunha, não apenas devoto. Existe uma diferença enorme entre ser devoto e ser testemunha. O devoto frequenta os sacramentos, conhece as orações, segue os preceitos da Igreja, e isso tudo é bom e necessário. Mas a testemunha vai além. A testemunha é alguém em quem o encontro com Cristo ressuscitado deixou uma marca tão real que essa marca aparece na vida concreta, que muda o jeito de falar, de tratar as pessoas, de encarar o sofrimento, de usar o dinheiro, de exercer o trabalho. A testemunha não apenas acredita na ressurreição, ela vive de um modo que só faz sentido se a ressurreição for verdade. E é exatamente isso que o tempo entre a Páscoa e Pentecostes está preparando em você. Santa Teresa de Ávila nunca separou contemplação e vida concreta. Essa é uma das marcas mais fortes do seu ensinamento. Ela era radicalmente mística, mas também radicalmente prática. Ela reformou conventos, escreveu cartas para bispos e reis, administrou fundações com inteligência e determinação. E tudo isso enquanto vivia uma das mais intensas experiências de oração da história da Igreja. Para ela, a mística autêntica se prova na vida. Quem diz que ama a Deus, mas não ama o próximo, quem diz que ora, mas não serve, quem diz que contempla, mas não age com misericórdia, está enganando a si mesmo. A oração verdadeira sempre produz fruto, e o fruto nunca é apenas interior. São João Paulo II ensinava que Pentecostes manifesta exteriormente o que o ressuscitado já havia dado em germe no cenáculo. Isso quer dizer que o Espírito Santo que desceu sobre os discípulos como línguas de fogo em Pentecostes não era algo completamente novo. Era a plenitude de algo que já havia sido semeado. E o mesmo vale para você. O que o Espírito vai despertar em você em Pentecostes, ele já está semeando neste tempo. Está colocando em você um desejo de ser mais, de dar mais, de amar de forma mais concreta, mais corajosa, mais disposta ao desconforto. Está te chamando de uma devoção que fica apenas entre você e seus próprios sentimentos, para uma fé que vai ao mundo e faz diferença. Você sente esse chamado? Você sente que a sua fé está pedindo para sair do conforto das suas práticas habituais e ir a algum lugar que você ainda não foi? Uma conversa difícil que você está adiando. Uma reconciliação que você sabe que precisa acontecer. Uma entrega que você sente que Deus pede, mas que parece grande demais. Não ignore esse chamado. Não o reduza, porque esse é o som do Espírito Santo te preparando para Pentecostes. O Cristo ressuscitado não consolou os discípulos para que ficassem escondidos. Ele os consolou para que fossem. E a consolação que você recebe neste tempo pascal
também tem um destino. Ela é para você e para o mundo ao seu redor. O fogo interior que esses dias acendem, existe um fogo que não queima para destruir, mas queima para transformar. Os metalúrgicos sabem disso. O fogo que passa pelo metal não o destrói. Ele o purifica, remove as impurezas e deixa o que é essencial mais forte, mais puro, mais brilhante do que era antes. A tradição espiritual usa essa imagem para descrever o que o Espírito Santo faz na alma. E o tempo entre a Páscoa e Pentecostes é o tempo em que esse fogo começa a ser aceso por dentro, silenciosamente, antes mesmo que você perceba as chamas. Você pode estar sentindo agora um calor que não sabe nomear, uma inquietação que não é ansiedade, um desejo que não sabe bem o que quer, mas que aponta para algo além. Isso pode ser o fogo do Espírito começando a trabalhar em você. Santa Teresa descrevia o Espírito Santo com uma liberdade poética que surpreende mesmo os estudiosos mais sérios. Ela falava de um amor que ardia na alma sem se consumir, de uma sede que aumentava enquanto era saciada, de uma presença que enchia sem ocupar espaço. E ela não estava usando metáforas vazias. Ela estava tentando traduzir em palavras humanas algo que ia muito além das palavras. Ela própria confessava: não há como dizer com precisão o que é, mas quem experimentou, reconhece. E o processo que leva a essa experiência começa exatamente com esses dias de preparação, esses dias de esvaziamento, de silêncio, de desapego, de espera orante, que o período entre a Páscoa e Pentecostes oferece para a alma que quer receber. A Constituição Sacrosanctum Concilium, documento do Concílio Vaticano II sobre a liturgia sagrada, afirma que ao celebrar os mistérios da redenção ao longo do ano, a Igreja abre para os fiéis as riquezas do Senhor, para que se encham da graça salvadora. Isso não é linguagem poética ou vaga. É uma afirmação teológica concreta. A liturgia, vivida com consciência e com coração aberto, opera algo real na alma. E o tempo litúrgico entre a Páscoa e Pentecostes, vivido não como uma ressaca festiva, mas como uma escola espiritual ativa, pode acender em você um fogo que vai mudar a direção da sua vida. Não de modo espetacular necessariamente, mas de modo real, profundo e duradouro. Então te pergunto com seriedade: você está alimentando esse fogo ou está deixando que os ventos da rotina o apaguem? Você está tomando alguma decisão concreta neste tempo para viver esses dias de modo diferente? Mais silêncio na agenda, mais presença na oração, mais leitura do Evangelho, mais atos concretos de misericórdia que brotem da sua fé? Porque o fogo não se mantém sozinho. Ele precisa de lenha. E a lenha que alimenta o fogo do Espírito é a nossa colaboração livre, consciente e amorosa, com a graça que Deus está oferecendo neste exato momento. Santa Teresa ensinava que Deus não força ninguém. Ele oferece. E o que fazemos com a oferta é a nossa resposta de amor. Prepare seu Pentecostes interior. Chegamos ao final de uma jornada que, espero, não foi apenas um roteiro de palavras, mas um caminho real que tocou algo dentro de você. Esses 10 momentos de reflexão não foram uma sequência de ideias bonitas. Foram um convite. Um convite que o céu estende a você neste tempo entre a Páscoa e Pentecostes. Um convite que Santa Teresa de Ávila soube acolher em sua própria vida e que você agora tem a chance de acolher na sua. Porque Pentecostes não é apenas uma data no calendário. É um evento que acontece dentro da alma que se preparou. E a preparação, como você viu ao longo de tudo que foi dito aqui, não exige perfeição. Exige disponibilidade. Exige honestidade. Exige o desejo simples e sincero de receber o que Deus quer dar. Santa Teresa de Ávila morreu em outubro de 1582, depois de uma vida inteira dedicada a aprofundar a vida interior da Igreja. Mas antes de morrer, ela disse algo que resume tudo o que ela foi e tudo o que ela nos deixou. Senhor, chegou a hora de nos vermos. Ela não disse isso com medo, disse com desejo, com a serenidade de quem passou a vida inteira aprendendo a amar alguém que ainda não via com os olhos do corpo, mas que conhecia melhor do que qualquer realidade visível. E essa certeza,
essa serenidade, esse amor maduro que não precisa de prova para continuar ardendo, é o que o Espírito Santo forma na alma ao longo do tempo. É o fruto de muitos Pentecostes vividos com consciência, com entrega e com fidelidade. Você está nesse caminho. Mesmo que pareça que está no começo, mesmo que pareça que está no meio de uma crise, mesmo que pareça que retrocedeu quando deveria ter avançado, você está no caminho. Porque o simples fato de você ter chegado até aqui, de ter ouvido tudo isso com o coração aberto, de ter se perguntado ao longo da narrativa se essas verdades dizem respeito à sua vida, isso já é o Espírito agindo em você. Já é o céu trabalhando. Já é o fogo sendo aceso. E o convite que fica, o convite concreto que Santa Teresa te faria se pudesse estar aqui agora, é este. Não viva os próximos dias como se fossem dias comuns. Viva-os como a preparação mais séria e mais amorosa que você já fez para um encontro. Porque é isso que eles são. Pentecostes está chegando. O Espírito quer vir. Ele não vem a uma alma distraída, ocupada demais com o barulho do mundo para perceber que está sendo visitada. Ele vem a uma alma que abriu espaço, que fez silêncio, que esperou, que desapegou, que aprendeu a ver com os olhos da ressurreição, que se deixou esvaziar para ser preenchida. Você tem 50 dias, ou o que restar deles, para ser essa alma. Não é pouco tempo. É tempo suficiente para um Pentecostes interior que vai mudar você de um modo que a sua vida vai carregar os sinais para sempre. O céu está trabalhando. Você também trabalhe. E quando o Espírito vier, você vai saber. Não porque vai ouvir trovões, mas porque vai sentir, lá no centro mais íntimo do seu ser, que algo finalmente chegou ao lugar onde sempre deveria ter estado. F.